Então vamos lá? Bom, Magazine Luiza vai quebrar, né? O que eu posso fazer com minhas ações, Raul? O que está acontecendo com a empresa? Se você não está aqui desde o princípio, você não sabe que a Magazine Luiza já foi considerada a próxima Magazine Luiza, era assim que a gente falava, né? Era uma empresa que subia loucamente, as pessoas compraram ela ali com expectativas muito grandes, né? E como tudo na Bolsa de Valores, se tem muita expectativa, vai ter muita decepção um dia. Então, foi assim com a OGX, foi assim com qualquer uma dessas empresas que de repente se tornam queridinhas do mercado e começa a subir. Nada sobe para sempre. Então, Magazine Luiza, desde o dia 16 de julho de 2021 até hoje, ela tá com uma queda aí de 90% no preço das ações, não, né? Então ela saiu lá de R$ 21,50 para R$ 2,41 no presente momento aqui. Para ela voltar àquele patamar, ela teria que subir, cara, valores assim absurdos, né? Porque para baixo todo santo ajuda, o Vandinho, mas para cima é difícil. Pra você ter noção, vamos supor, galera, que aconteceu alguma coisa inacreditável. A Magazine Luiza se valorizou 200%. 200%, imagina isso. Para quanto você acha que ela vai, Vandinho? R$ 4,82. Se ela se valorizar 900 ou 1000% ali, ela volta mais ou menos ao patamar que ela estava antes. Se ela se valorizar 1000%, então caiu 90, tem que valorizar 1000% aí para voltar mais ou menos ao patamar que ela estava. Esse é o problema, né, da tal da matemática. E aí pensando nisso, muita gente que está comprado na empresa e tal, e que já chegou ao valor de mercado do Bradesco, que hoje em dia está valendo 16 bilhões de reais aqui, perguntaram para mim: Raul, você acha que a Magazine Luiza vai falir? Eu tenho que vender minhas ações? O que eu faço? Quem é Sardinha Raiz? Vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom, embasado em conteúdo mesmo e não em conversinha fiada. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, o que eu vou te dizer? Não deixa o like ainda, espera. Se alguma informação nesse vídeo realmente te agregar, se te trouxer algum conhecimento que você não tinha, aí você fala, putz, vou me inscrever nesse canal aqui, ou vou deixar meu like, né? Só se a gente merecer. Não quero like por piedade. É esse o ponto daqui a gente acredita aqui. Porque como é que eu vou melhorar se você não me falar, né? Se o vídeo tá bom ou se tá ruim. Quando eu fiz o vídeo aqui sobre os setores que eu não investiria, ou quando eu fui lá no podcast da Carol Dias, né, tem até aqui o printzinho, por que o investidor sardinha não investe em nenhuma empresa do varejo, eu falei um pouco sobre esses setores, sobre as complexidades disso, né, a situação da Magazine Luiza ainda era bem melhor do que essa que ela tá agora, esse podcast foi gravado, ó, e naquele momento eu falei, inclusive, sobre o caso de Magazine Luiza, aquela coisa toda, né, mas o que eu quero colocar aqui? Investimento não é futebol, então não é porque eu disse isso que muita gente ficou falando, o Raul acertou a queda da Magazine Luiza, porque eu falava lá atrás que a empresa estava cara. Eu não acertei a queda da Magazine Luiza, não. Eu só tenho uma opinião diferente da sua. Você não é burro porque comprou a Magazine Luiza. Você não é um mau investidor necessariamente por isso, dependendo dos motivos pelos quais você comprou, tá? Então, se você fez uma análise ali, fundamentalista da empresa, se você observou todos os indicadores econômicos, se você observou todas as aquisições que a empresa estava fazendo, se você observou as tecnologias e entrou na empresa, cara, não tem nada de errado. O que aconteceu aqui foi uma variação de cotação, a empresa estava muito bem precificada, ela acabou caindo um pouco ali. Não tem falhas na sua análise, nem nada com relação a isso. Você investiu no setor mais arriscado e colheu ali os frutos, né, desse investimento um pouco mais arriscado, que poderia ser incrível, você poderia estar na capa da Forbes lá falando que você é um grande gênio, mas acontece que é assim mesmo, a renda variável vareia, né? Não é varia não, é vareia mesmo, ela vareia mesmo, que não é uma variadinha simples, é uma variada. Agora, tem um outro lado, tem aquele outro personagem, aquele personagem que ele chegou no YouTube, tinha dois bobos falando, aí ele foi lá e comprou. Se é esse o caso, você já se fudeu, porque independente do que eu te disser aqui, né, você simplesmente seguiu uma diquinha, tomou uma diquinha quente e acabou levando aquela quente também, porque não tem muito o que ser feito no seu caso, porque você não era investidor a princípio, né? Você era uma pessoa que estava brincando de especulação. O especulador normalmente ele se lasca mesmo e muito provavelmente você já até vendeu, né? Porque o especulador normalmente quando a coisa aperta mesmo, ele vende ou ele vira holder, né? Então o cara que compra ali para ver a valorização, quando cai, ele fala, não, eu sou holder. É o famoso holder de desgraça que chama. Ele compra tudo que sobe, ele vende e ele holdeia aquilo que dá errado. Em dois cenários diferentes. Quais são os problemas do varejo? Que são esses problemas que eu identifico. O varejo, ele tem uma dependência muito grande dos ciclos econômicos, né? E das políticas econômicas também. Por isso, quando a gente vê ali o aumento do auxílio emergencial de alguma maneira, quando a gente viu, inclusive em 2020, todas essas coisas acontecendo, em 21 também, uma parte disso, a gente vê esses números inflarem de uma maneira absurda. Por quê? A pessoa, quando ela está mais fragilizada ali, o mais pobre, ele recebe o dinheiro, ele
gasta com o quê? Com comida. E normalmente as pessoas que estão em volta dele, né, o tiozinho da mercearia, daquela mercearia de bairro, ou o cara ali que tá vendendo algum produto, uma distribuidora perto da casa dele, alguma coisa, todas essas pessoas ali, elas são beneficiadas pelo aumento do auxílio emergencial então. Então no momento inicial você distribui o dinheiro para a classe mais pobre, essa classe um pouquinho mais pobre ela gasta com aquela outra classe que tá um pouquinho mais rica que ela, mas também é pobre, né? Então ali um feirante, alguma coisa que também tá naquela categoria, se bem que feirante hoje em dia, porra, o que eu conheço, velho, feirante hoje em dia é profissão de luxo, tá? É de luxo, não tem nada a ver mais. Usei mal o exemplo aqui, o dono da merceariazinha pequena assim, ele teria um pouquinho mais de dinheiro, mas o feirante não, cara. Feirante hoje em dia ganha muita grana, porque os caras têm um puta trabalho ali de selecionar alimentos orgânicos, faz aquelas feiras, coloca um negócio, tem marketing, tem tudo envolvido. Então assim, vamos respeitar que os feirantes que eles não estão nessa categoria não. Feirante é classe média, média alta talvez, né? Mas ali a gente tem aquelas pequenas mercearias onde o cara não tem nenhuma empresa, um CNPJ aberto. Às vezes o cara só compra umas latas de pomarola ali no atacadão e vende um pouco mais cara na região dele. Tem alguém assim perto da sua casa ali? Aqui em Goiânia tem muito, não sei se é comum aí, comenta pra mim na sua cidade tem muito isso, mas é aquele cara que ele abre uma mercearia ali para dar o help nas pessoas, uma farinha de trigo, uma massa de macarrão, uma coisa. Lugar que uma vendinha perto de casa. Acho que todo canto tem, mas não sei se é coisa de goiano ou se tem no Brasil inteiro, comenta aí pra mim. Então esse cara ali, ele é muito beneficiado por esse negócio, né? Principalmente no Brasil, porque todo mundo aceita Pix, maquininha e tal. Então o cara pega o auxílio ali e gasta, né? Naquele mercadinho perto da casa dele, muitas vezes pra não ter que ir muito longe, né? Não é nem por... às vezes até por questão de economia. O cara vai comprar uma lata de extrato de tomate pra fazer almoço, ele vai sair lá no Carrefour, né? Tem que pegar 15 ônibus ali pra ir lá no negócio e comprar uma lata de negócio. Não faz sentido. Então, normalmente, as pessoas acabam comprando na vendinha mais perto da casa delas ali. Com isso, esse cara ganha um pouquinho mais de dinheiro. Onde esse cara gasta o dinheiro dele? É aqui a pergunta. O cara que ganha o dinheiro depois do auxílio, ele compra televisão nova, compra geladeira nova, compra carro. Então, normalmente, o auxílio acaba beneficiando. E aí, quando ele compra essas coisas, aí sim vai jogando para as outras camadas. Então, a pirâmide ali, né, financeira, ela acaba nesse sentido, né? As pessoas mais pobres na base, e vai vindo outro, vai vindo outro, vai vindo outro, vai vindo outro, até chegar no pico dos produtos mais caros, por exemplo. Você observa na pandemia que a gente teve primeiro um reflexo dessas populações ali da classe média começando a comprar produtos, o preço dos carros aumentaram de repente e tal, foi aumentando ali, né? Primeiro das classes mais pobres, supermercado, M. Dias Branco começou a apresentar o resultado, depois do varejo, depois desse negócio dos carros, as montadoras, locadoras de veículos, essas coisas todas começaram a ter um resultado extraordinário, e aí vai subindo, até que chegou a LVMH, as empresas de luxo e tal, vão tendo também esse estímulo ali aqui no Brasil, né? Apresentaram bons indicadores também, porque na pandemia ali acabou que todo mundo foi beneficiado por essa distribuição do auxílio emergencial. E é por isso que quando o seu amigo, né, mais ali alinhado à canhota, fala pra você assim, olha que gente rica odeia pobre e tal, cara, não faz sentido algum. Sem pobre não tem economia. É simples assim, não existe economia, tá? Não existe nenhum tipo de jeito da gente desenvolver uma economia sem a população mais pobre. Não existe, porque essas pessoas são a base do consumo, né? O cara que investe aqui igual a gente um monte de dinheiro, a gente deixa o dinheiro parado muitas vezes, né? A gente deixa o dinheiro alocado. Então, a maior parte do nosso dinheiro não está no consumo. A maior parte do dinheiro do pobre ali, ou da classe média, está no consumo necessariamente, tá? Da classe média baixa e tal, tá quase tudo em consumo. Então, a gente tem todo esse momento, qual que é o pepino do varejo? Ele depende desses ciclos econômicos. Ele cresce quando o governo ali tá mais com a mão aberta, e outra coisa que acontece quando o governo tem a taxa de juros mais baixa, ele tem acesso a crédito. Então, essas empresas dependem muito de crédito. Quem é pobre que compra coisa à vista? Ninguém, tá? Só meu avô, né? Meu avô era pedreiro, nunca fazia uma dívida, mas é porque ele tinha, sei lá, uma cisma. Ele preferia não ter algo do que ter que comprar com crédito, tá? Ele já ficou sem televisão vários meses, ele era um velho cismar. A maioria das pessoas, normalmente, ela vai lá, passa um cartãozinho de crédito, passa um carnê. Sua mãe fazia carnê? A mãe pobre raiz fazia carnê, minha mãe também. Fazia o carnezinho das Casas Bahia lá, pagava 12 vezes, né, cá na Bahia. E atrasava um carnê, ela ficava numa preocupação que atrasou o carnê, e aí ia lá, pagava aquele tanto de juros. Então, essas empresas, elas dependem muito dessa coisa da taxa de juros, né? E aí aqui tem um problema do varejo. Então, ele vende a prazo, paga à vista pra comprar o produto, porque você já parou pra pensar nisso? Sua mãe pagar o produto em 12 vezes e a Magazine Luiza lá, ela vendeu em 12 vezes. Ué, no outro dia ela tem que ter um produto lá à venda. Se ela pagar em 12 vezes, como é que ela vai fazer também? Porque no próximo mês ela vendeu mais a prazo ainda, e de novo ela tem que ter o produto. Então ela vai se alavancando. É natural que essas empresas se alavanquem. E aí vem outro problema. De onde vem esses produtos? Tudo de fora. Televisão, fogão, sei lá o que, tudo vem de fora, cara. Vem da China, vem de sei lá da onde. Vai fazer a importação. Então ela compra em
Dólar. Olha o pepino. Ela compra em dólar, paga no geral à vista em grandes negociações, vende a prazo. Olha o tanto de potencial de dar merda que tem aqui. E aí ainda tem agora a tal da inadimplência, que aqui é o nabo. Tava ali numa situação econômica onde tinha auxílio, sei lá o que, a galera foi lá, taxa de juros baixa, a galera se endividou, recebendo auxílio, se endividando, aquele sistema todo funcionando, o cara da vendinha passando ali o cartãozinho dele, achando que o lucro dele ia permanecer para sempre, porque o empresário brasileiro ele é mal instruído. Quando é fé, nabo. A taxa de juros aumentou, o auxílio acabou, é aquela. E agora, José, a festa acabou, a pessoal sumiu e você tá aqui, endividado, sem recebimento do tamanho que estava anteriormente, não tendo com que pagar, dólar aumentando. O que aconteceu com essas empresas? Inadimplência, aquela coisa toda junta, somou tudo, elas não têm um poder de negociação muito forte, taxa de juros nas estrelas, inflação aumentando, o pobre com dificuldade de comprar comida, como é que vai fazer carnê? Então, chegou num ponto que as pessoas não querem consumir, porque não podem, não têm dinheiro, estão já endividadas e inadimplentes com aquelas empresas que existiam, nem se as pessoas que querem se endividar, né, que são poucas, não conseguem naquela quantidade, e o nabo se apresentou. Nesse cenário, então, Magazine Luiza começa a ter um problema ali nos resultados dela. E para complicar ainda mais a situação, a Magazine Luiza era uma empresa um pouquinho mais alavancada do que o setor de varejo normal, né, porque ela fazia grandes aquisições, etc. Então ela comprou um monte de empresas naquele boom da venda de produtos ali, do varejo, né, no boom do varejista digital também, e ao mesmo tempo ali começou a ter esse problema. Agora, o que vem aqui, cara, de pontos importantes que eu separei pra gente aqui? Você, cara, você cidadão que investiu lá em Magazine Luiza, no pico do oba-oba, você que quando todo mundo tava gastando, você tava lá. Presta atenção agora, você investiu em uma empresa que ela já tinha todos esses problemas, ela sempre teve, aquilo era um ciclo, tá? Ela tava apresentando resultados excelentes, mas era um ciclo. Ela não era uma empresa tão estabilizada quanto agora, ela não é uma empresa que era dona da Kabum. Kabum é bom, Kabum todo mundo conhece. Todo nerdola conhece uma Kabum. O cara joga e ele conhece uma Kabum, porque aí todo mundo compra uma Kabum. Então ela não tinha Kabum ainda, não tinha comprado várias outras empresas, né? Nem dá pra falar o tanto de empresas que eles compraram de logística, compraram Jovem Nerd, compraram um monte de empresas ali que somam muito bem nisso aqui. Então é uma empresa muito mais frágil do que ela é nesse momento, porque hoje ela é muito mais uma empresa do digital ali do que uma varejista em si. Ela tem apresentado ainda um crescimento de receitas muito grande, um CAGR muito grande. Ela tem uma entrega muito mais rápida do que ela teve anteriormente, está competindo inclusive com a Amazon. Cheguei a comprar esses dias, me entregaram aqui no mesmo dia, então já está muito mais rápido. Ela está tentando desenvolver o tal do Super App, que é uma tendência chinesa que pode rolar no Brasil. Ela tem uma oferta nova de produtos que ela não tinha antes, principalmente do Marketplace. Qualquer vendedor pode plugar ali e começar a vender produtos, sabia disso? Sabia. Com a logo do Magazine Luiza. Ela tem aí alguns problemas, né? Ela tem 35 mil funcionários, e aí isso é uma empresa um pouco inchada para uma empresa de internet. Mas assim, cara, a gente tá falando de Netshoes, Atine, Longbee, Época Cosmético, Estante Virtual, Consórcio Magalu e várias outras empresas que estão ali debaixo desse chapéu dela hoje. Ela vende tecnologia, eletrodoméstico, eletrônico, telefonia, móveis, presentes e brinquedos. Então, assim, a empresa vende muito esse tipo de coisa. Ela está prestando também serviço de financiamento ao consumo e consórcio para aquisição de veículo. Ela tem feito aí consórcio também para motocicleta, eletrodoméstico, imóveis, e-commerce de perfume. Cara, esporte, produto de moda, tem tudo, tá? Então, assim, é difícil o que ela não tem hoje, tá oferecendo integração e logística também para trabalhar esse lado B2B ali e gerencia, cara, inúmeros comerciantes aí. Estamos falando de mais de 1.000 lojas, 17 centros de distribuição, uma capilaridade no Brasil todo, né? Consegue entregar em qualquer estado praticamente, com boas margens ainda. O problema é um problema estrutural, não é um problema da Magazine Luiza, ela não errou em nada, né? A gente tem um problema no país, de modo geral. Eu gosto mais dessa Magazine Luiza de agora, eu não investi na anterior, né? Mas eu gosto mais dessa Magazine Luiza de agora, com preços um pouco mais atrativos, apesar de eu ainda achar caro, tá? Pra você que tá achando que tá barato agora, eu ainda acho Magazine Luiza, por indicadores, extremamente caro. Eu acho ela muito melhor agora, né? Um PVP de 1,48, né? O valor patrimonial ali para cada R$1 que ela tem de patrimônio, você tá pagando 1,50. Eu acho ela muito mais atrativa agora do que ela era lá atrás. Então, assim, Raul, Magazine Luiza vai falir? A dívida líquida da empresa, gente, hoje, no barato, tá em 4 bi e 900 milhões, né? A dívida bruta tá em 6 bi 911 milhões. Ela tem de patrimônio líquido 11 bi. Então, assim, o patrimônio dela é de 11 bi. Ela tem ativos ali 33 bilhões 761 milhões de reais. Ela tem disponibilidades 1 bi 991 milhões, ou seja, só em dinheiro. Ela não tá com risco de falência, né? Essa coisa não está acontecendo. Nos últimos 12 meses, TTM, né, até agora, a gente ainda tá falando de um lucro de 170 milhões que ela teve nos últimos 12 meses. Ela ainda tá fazendo aquisição antes e tudo,
totalmente agressiva, ela não tá com nenhum medo de quebrar, tá? Não existe um receio por parte da administração que ela quebre, senão os caras estavam moderando nessas aquisições mais recentes que eles fizeram agora. A cotação em si não influencia em nada na empresa. Então, hoje a gente olha aqui, lucro líquido, né? Tá com um prejuízo de 161 milhões nos últimos 3 meses. Para quem tem 1 bilhão 991 milhões em caixa, é um prejuízo mantível. É relativamente tranquilo. Parece muito para os números do cidadão aqui tranquilo. Pode piorar ainda? Pode. Se a taxa de juros aumentar ainda mais, isso aqui impacta ainda mais na situação da empresa agora. Mas, como um case aí, para quem gosta de varejo, que não é o meu caso, para quem gosta de varejo, olha para a empresa e tal, e olhou lá atrás, falou, é incrível, agora não sei o que vocês estão achando ruim. Tá uma empresa muito mais atrativa e etc. Agora, vai subir do dia para noite? Nossa, Raul, então você está falando que a empresa vai apresentar números maravilhosos. Cara, não, o que existia ali era uma especulação muito forte em torno do que a Magazine Luiza podia fazer. E mesmo com esse crescimento de receita, essas coisas todas, muita gente já tinha alertado que isso aqui, a nível de indicadores, estava caro, né? Então, pode ser que ela tenha tido uma correção muito forte, muito acima da média, por conta dessa situação do varejo, mas era, de certa forma, previsível que alguma correção viesse a acontecer, né? A gente fica feliz, observa a empresa que ela não tá falindo, não tem nada de errado. Para você que trabalha na Magazine Luiza, inclusive, que normalmente esse pessoal assiste esses vídeos de preocupação, não tem nada de errado com a empresa que você trabalha, tem boas aquisições, tá uma empresa em amplo crescimento, só que o mercado financeiro é assim, né? Ele sobe no boato e cai no fato. Quando as coisas se concretizam, normalmente a gente tem esse cenário. Então, não vejo problemas com a Magazine Luiza, não é recomendação nem de compra nem de venda, mesmo porque eu nem tenho ação em carteira, né? Mas se eu tivesse sócio da empresa pelas razões certas, se eu tivesse entrado lá atrás na empresa por motivos justos, eu não venderia, em hipótese alguma, por causa de uma queda de ações. Você é um investidor ou você é um especulador que estava querendo ganhar com a valorização das empresas? Se você é um especulador que estava querendo ganhar com a valorização das empresas, tomou. E se você é um investidor, cara, mudou o quê? A cotação? Então você não estava investindo, você estava na dúvida do se fudeu, né? Porque aqui se a gente olha, não mudou absolutamente nada. Raul, mas assusta, a cotação caiu e tal. Pois é, para aprender a não investir em cotação, né? Se você tivesse olhado os fundamentos da empresa, cara, não mudou muita coisa. A empresa continua trabalhando, continua produzindo, ela nunca teve lucros consistentes, então você não investiu nela por isso. Pelo que você investiu? Fica aí a pergunta para você.